Hello, hello, olá, olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos agora para o Reels RW do CEV, revisando alguns conteúdos que nós estudamos durante as nossas aulas. Tia Ariceli tá animada, chega, tá dançando. Bora lá? Foco nos estudos? Foco nos estudos. Agora todo mundo prestando atenção na tia Ariceli. Bora lá! Vamos estudar sobre... Tcharam, olha que lindo, que maravilhoso! Substantivo. Nós estudamos substantivos há muito tempo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Prazer, substantivo. O que seria o substantivo, galera? Todo mundo aí me ajudando. Substantivo é a palavra que nomeia, que dá nome, que dá nome ao quê? A objetos, a seres, a sentimentos, a lugares. Opa! Faltando uma letra. Não pode. A lugares. Então, toda palavra que dá nome a algo, a alguém, algum ser, algum objeto, ele é um substantivo. Caderno, piloto, apagador, quadro, jaleco, Ariceli fazem parte do substantivo. Está nomeando algo, está nomeando um objeto, está nomeando alguém. Dentro do substantivo, gente, existem diversos grupos. Eu estava falando que a língua portuguesa ela não é individualista, ela gosta de trabalhar em grupo. Então ela divide aí em classes, em grupos. Dentro do substantivo, de toda palavra que nomeia lugares, seres, objetos, a gente vai conhecer alguns grupos. Nós estudamos 4. 2 que caminham juntos e mais 2 que caminham juntos também. Os 2 primeiros são o substantivo comum e o substantivo próprio. Vamos lá. O que é o substantivo comum? O substantivo comum é o que nomeia, dar nome, lembra? Dá nome, os seres de maneira geral. Que seres é esse de maneira geral? Animais, profissões, objetos, são esses aí. Vamos lá, vamos ligar aqui. Animais, exemplo, cachorro. Objetos, eu falei livro. Profissões, professor, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Professor. Então, o substantivo comum, ele vai nomear seres de maneira geral. Objetos, animais, profissões, por aí vai. Temos alguns exemplos. Já o substantivo próprio, ele é mais criterioso, ele é mais específico. O substantivo próprio, ele nomeia, ele dá nome os seres de maneira individual. Por exemplo, eu tenho um cachorro. O nome do meu cachorro é Theo, né? Que é Teodoro, mas a gente chama de Theo. O nome do meu cachorro é Teodoro. Ele está nomeando o ser individualmente. Além de nomear, por exemplo, aqui o nome de cachorro, o nome o substantivo próprio, ele nomeia lugares, cidades,
lojas, empresas, departamentos. Tá, temos lá supermercado, Faé. Supermercado, a palavra supermercado é substantivo comum. Supermercado. Quando eu falo supermercado, Faé, eu estou falando eu estou falando de determinado supermercado. Aí eu tenho um substantivo próprio. E o substantivo próprio, ele vai ser escrito com letra inicial maiúscula. O substantivo próprio sempre vai estar escrito com uma letra inicial maiúscula. Eu não posso escrever o substantivo próprio com letra minúscula, porque eu estou determinando um ser individual, um determinado, aquele. Por exemplo, aqui professor, eu coloquei professor Aricele. Professor, maneira geral. Aricele, um professor, estou me referindo a um determinado professor, ao professor Aricele. Aricele é um nome de uma pessoa. Eu posso até encontrar pessoas com um nome igual ao meu, que é muito difícil, eu nunca achei. Mas nomes mais comuns, Maria, João. Mas está se referindo a um indivíduo. É Maria, mas o sobrenome é outro. Os pais foram outros. Então, o substantivo próprio vai nomear esse ser individualizado. Além do substantivo próprio e substantivo comum, a gente viu sobre o substantivo abstrato e o substantivo concreto. Quando a gente fala em substantivo abstrato, é o substantivo que vai nomear os sentimentos, que vai nomear as ações, que ação a pessoa está fazendo, vai nomear o estado. Por exemplo, quando a gente fala aí viagem, eu estou falando de uma ação de viajar, de passear. Quando eu falo saudade, eu estou falando de quê? De um sentimento, tristeza, alegria, alegre, triste. Eu estou falando, de um sentimento. Quando eu falo em cansaço, nós estamos aqui num cansaço dessas aulas online, vamos colocar assim. A gente quer aula presencial, não quer aula EAD. É um substantivo abstrato, é aquele que a gente não pega, aquele que a gente não toca, é aquele que a gente vai voltar para o sentimento, aquilo que a gente sente, é individualizado. O estado, a forma como a gente está, triste, falante. E o estado, cansado, sentado, deitado. O concreto já vai nomeia objetos, vamos colocar aqui, o objeto entre aspas, ele vai nomear aquilo que existe individualmente. Alguns até colocam que é aquilo que a gente pode tocar, aquilo que é palpável, igual eu falei, livro, caneta, blusa, são substantivos concretos, a gente pode visualizar, a gente pode tocar. Só que o substantivo concreto não é só o que a gente pode ver e pegar, palpável, que a gente pode tocar.
existe também o substantivo concreto, que é da imaginação. Sabe aquela fada, aquela bruxa, aquele vampiro, aquele lobisomem? Ele vai fazer parte do substantivo concreto. Ele não existe, mas ele vai apresentar aí características, vamos colocar, humanas, assim, beleza? Então, o substantivo abstrato vai nomear sentimentos, estado, ação, como você se encontra. É uma coisa que a gente não consegue visualizar, ela, né, vai ser diferente em cada um, mas a gente vai saber o que é. E o concreto a gente consegue visualizar de maneira geral, né? Eu tenho aqui meu apagador, eu consigo enxergá-lo, tá? O concreto e o comum e o simples, eles caminham muito junto, muito parecidos. Joia? Vamos lá? Substantivo, a palavra que nomeia, que dá nome a objetos, a seres, a sentimentos, a ações. Eles são divididos em grupos, nós vimos aqui 4. O comum e o próprio. O comum nomeia no geral, o próprio nomeia individualizado. Beleza? O abstrato e o concreto. Beijos e até a próxima!